Mobilidade humana, desafios e oportunidades. Eu vou contar para vocês aqui, nesse momento, quem eu era e a mudança de quem eu sou hoje. E eu descobri que nesse processo eu era metade humano e metade ciborgue. Mas vamos contar a parte mais antiga da minha pessoa, que foi sobre a humanidade. Ela começou mais ou menos há 5 milhões de anos atrás, e a gente teve algumas transformações que eu vou contar aqui nessa apresentação, que mudaram o jeito que a gente interagiu com o planeta, tá? Primeiro foi a Era do Gelo. A Era do Gelo fez o Homo sapiens se adaptar e se destacar entre os seus concorrentes. Teve que ir lá brigar com o Neandertal, com Homo cromos, outras espécies aí. E vocês já ouviram uma frase chamada um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade? Isso aí falaram quando o homem chegou na Lua, mas eu acho que muito dessa frase pode ser aplicada para essa própria evolução do homem. Foi quando a gente deu o primeiro passo e conseguiu ficar em pé. A partir daquele momento, a gente conseguiu enxergar mais longe, ver as oportunidades no nosso horizonte, tanto de comida, e se proteger das ameaças. Só que teve um outro acontecimento muito importante para a gente. Foi quando o nosso processador interno teve uma mutação e alterou a maneira que a gente conseguia digerir as informações. O nosso cérebro passou de 200 centímetros cúbicos para 1.400 centímetros cúbicos. Só que essa máquina ela vinha com alguns particulares. Ela consumia 25% da nossa energia, do nosso corpo, enquanto os nossos concorrentes, os outros animais, tinham um cérebro que consumia apenas 8% da energia do corpo. E essa revolução cognitiva, que aconteceu quase 70 mil anos atrás, ela gerou mais troca de informações, através de mais gestos, mais barulhos, o que, consequentemente, gerou uma maior capacidade de proteção, de socialização. A nossa busca por comida ficou mais fácil e a nossa reprodução também sofreu as consequências. A partir disso, a gente precisou mudar a maneira como a gente se alimentava. E aí a gente chega na Revolução Agrícola, que aconteceu mais ou menos 8 mil anos atrás. E como é que isso aconteceu? O homem começou a semear o trigo, domesticar os animais, consolidar aquele estilo de vida de agricultor, ou seja, sedentário. E aí que a gente começa a ver como que a mobilidade humana se transformou durante todo esse tempo que a gente está na Terra. A vida de agricultor tinha prós e contras. Entre os contras, mais estresse, mais trabalho, o que acabou gerando uma hierarquia social. E, consequência disso, o homem ele mudou essa natureza de nômade para sedentário, ou seja, o homem virou territorialista, ele ficou quase imóvel. Isso gerou um boom populacional. A gente, perto ali das fêmeas, começamos a gostar do assunto, então a gente se reproduziu numa velocidade muito grande. E aí o próximo ponto que eu acho que se destaca nessa história é a Revolução Científica. Como René Descartes falou, penso, logo existo. Então, a partir do momento que o homem entendeu que ele não sabia quase nada, ele começou a usar o método científico para entender realmente o que ele não entendia e o que ele entendia. Essa revolução gerou uma menor distância no mundo. A gente começou a navegar pelos mares. A descoberta da América, na verdade, tornou o mundo ainda menor. A velocidade das informações começou a circular com muita velocidade. Naquele momento, a gente tinha, em 1500, um PIB mundial de 250 bilhões de dólares. Hoje em dia, a gente está falando de uma riqueza mundial em torno de 60 trilhões de dólares. A população passou dos seus 500 milhões de humanos para quase 7 bilhões. E a necessidade, o consumo de calorias do ser humano, como um todo, passou de 13 trilhões de calorias para mais de 1.500 trilhões de calorias. Tudo isso aí gerou vários benefícios. E a última passagem dessa história, e é a parte que eu virei ciborgue, aconteceu agora, em 2008, quando o Steve Jobs lançou um produto chamado iPhone. O iPhone, eu vejo nessa história
como se fosse uma outra mutação do nosso cérebro, aquela que passou de 200 centímetros cúbicos para 1.400 centímetros cúbicos. Por quê? A partir daquele momento, a gente conseguiu processar muito mais rápido as informações, armazenar uma quantidade enorme de dados, e a gente pode usar a nossa memória seletiva para coisas muito mais importantes. A internet, nesse momento, acelerou os processos essenciais para a gente continuar dominando esse planeta como espécie. E eu vejo o mercado financeiro, que é a minha praia, como a agricultura lá dos tempos antigos, onde a gente consegue otimizar a aplicação dos recursos da maneira mais eficaz. Então, a nova economia que surgiu disso, ela vem baseada num conceito de compartilhamento. Ou seja, eu não preciso mais ter uma casa em Angra, eu posso ir no Airbnb e alugar por um final de semana. Eu não preciso mais ter um carro do ano, eu posso ligar para o Uber e pedir uma categoria que vai me entregar carro do ano. Eu também não preciso mais ter a melhor cozinheira do mundo trabalhando só para mim, porque eu consigo botar qualquer restaurante através do iFood na porta da minha casa. Essa nova economia, ao meu ver, libera o homem da escravidão da terra que ele encontrou na Revolução Agrícola. Por quê? Porque agora ele pode viajar o mundo, ele controla o seu destino. E no meio dessa economia compartilhada, onde os apps estão no teu celular, tem uma coisa que é central, e é o conteúdo. E conteúdo, hoje em dia, é poder. E aí que eu me insiro nessa situação, por quê? Você pode ter o recurso que você quiser, na hora que você quiser, na palma da tua mão. E agora eu vou contar um pouco de como eu saí de ser um caseiro, adoro ficar em casa, ficar com a minha família, ficar debaixo das cobertas com a minha mulher, vendo um Netflix, mais uma vez aí um exemplo de como a gente tem acesso agora a uma biblioteca infinita de conteúdo. E eu comecei a entender que as pessoas não estavam mais querendo me ouvir sobre investimentos no meu círculo ali íntimo. Ou seja, meus amigos eles estavam de saco cheio de escutar o tio Uli falando toda hora de bolsa de valores, de ações, de mercado financeiro. E aí eu tive a ideia de começar a falar disso na internet. Ou seja, mais uma vez possibilitando que eu transformasse a minha vida e a vida dos outros através do conteúdo financeiro, que é uma coisa que as pessoas têm muita distância, criam uma certa dificuldade. Tudo mudou basicamente um ano atrás. No último Halloween, no último Dia das Bruxas, eu fui para Nova York e abri meu primeiro produto digital. Eu pensei assim, pô, onde é que é o centro do mundo financeiro? Nova York. Fui para Nova York, subi lá no maior prédio que eu podia, e lá do Empire State eu falei assim, gente, está aberto aqui a mentoria do tio Uli online, e as pessoas começaram a entender de finanças numa linguagem muito mais clara. Por quê? Porque o teu tio te põe no colo, ele está sempre do teu lado, sempre com paciência para te escutar. E para minha surpresa, de verdade, naquele dia ali eu fechei 30 mentorias, ou seja, tinha uma demanda enorme me esperando. E eu percebi que aquele fato de levar o mundo para as pessoas engajava muito o conteúdo. Não bastava só eu falar de finanças. Eu tinha que viajar o mundo, mostrar para as pessoas outros lugares para criar uma distração ali. E desde então, eu já fui para Nova York umas 3 vezes, para a Europa umas 5 vezes. No total, aí, no último ano, eu fiz 9 viagens internacionais para mostrar o mundo financeiro do mundo físico para as pessoas que me seguem. E elas não precisam mais sair da sua casa para conhecer a Califórnia, a sede de empresas como a Apple, os maiores bancos de Wall Street e também as maravilhas do mundo moderno, do mundo antigo da Europa, né? Tudo isso eu posso mostrar para as pessoas através do meu celular. E aí elas ganharam de novo a capacidade de se mover no mundo, mas dentro de casa. E muito desse processo que eu divido nas redes sociais tem basicamente 3 gatilhos mentais que são técnicas para você chamar a atenção das pessoas, que é o seguinte. Primeiro, reciprocidade. Por incrível que pareça, quanto mais eu dou, mais as pessoas querem comprar de mim. Ou seja, você tem que dar o primeiro passo para sair da inércia e para as pessoas que você está afim de fazer uma troca.
a troca da atenção delas, no meu caso, pelo meu conteúdo. Segunda coisa que eu gosto muito é a prova social. O que é a prova social, gente? Não adianta nada eu ficar falando de mercado financeiro e não investir realmente. E outra prova social que eu tinha era o seguinte: eu tinha que mostrar para as pessoas que eu poderia ganhar e sair de casa. Por quê? Quando eu comecei a estudar sobre marketing digital, eu vi que uma das maiores necessidades das pessoas não era ficar em casa para poder viajar a hora que quiser, mas sim poder ver os filhos crescerem. Eu não sou pai, mas eu vejo que o dó que dá no coração dos meus irmãos ao terem que sair 7h30 da manhã para trabalhar e às vezes só voltam às 9 da noite. Ou seja, o marketing digital, ele reforçou esse comportamento que eu gostava, que era de ter liberdade na minha mobilidade. Ou seja, eu posso estar aqui agora em Bangu fazendo conteúdo, gravando pelas redes sociais. Eu posso fazer isso de casa o quanto eu quiser. Mas também, se eu quiser mostrar o mundo para a minha audiência, eu tenho total liberdade. Ou seja, o mundo agora, ele gira em torno do nosso centro aqui, que é a rede social, o Instagram ou o YouTube. Tem várias ferramentas para isso. E, por fim, o terceiro gatilho mental aí é a autoridade. A autoridade, ela mostra que você não está ali para brincar, que você não é um aventureiro. E, para isso, você precisa se dedicar de maneira intensa e quase que dedicada exclusivamente para um assunto. Graças a Deus, eu consigo conciliar o mercado financeiro com o marketing digital, porque, no final das contas, eu só tenho que documentar a minha realidade. E tudo isso fornece caminho para que eu tenha outros canais para distribuir conteúdo. Pode parecer muito simples esse negócio, mas conseguir fazer um faturamento de $1 milhão em apenas 10 meses numa empresa de uma pessoa fez com que a minha cabeça saísse daquele sedentarismo total que eu me encontrava antes para uma mobilidade totalmente avançada em relação a mostrar para o mundo pessoas que o mundo é menor do que a gente imagina, mas também ele é muito mais diverso do que a gente imagina. Eu já fui na Islândia mostrar as geleiras, já fui no deserto de Israel mostrar como que a cidade de Petra ainda existe nesse mundo tecnológico e, no final das contas, eu quero sempre terminar dentro do smartphone, passando o meu conteúdo, porque não importa aonde eu estou, mas sim o que eu estou passando para vocês. E esse aqui é a parte ciborgue falando I'll be back. Obrigado, gente.